E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai falar aqui sobre a pergunta do Nilson. Finalmente chegou o dia de responder, isso faz 2 semanas que ele me mandou isso. Quando eu bati o olho disso daqui, eu falei, meu Deus, eu quero responder isso. Só que, cara, não tava bem. Tava destruído 2 semanas atrás e simplesmente não conseguia falar sobre isso. Agora a gente vai falar do jeito que tem que falar. É, essa conversa aqui ela é sobre empatia. Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. E eu acho que eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu acho que sim. Isso daqui eu não vou ler porque vocês podem simplesmente pausar o vídeo e lerem aqui, certo? Tudo bem? Sim, eu acho que eu consigo me colocar no lugar do outro. Só que quando você faz uma pesquisa, quando você sai perguntando para pessoas na rua se ela acha que ela tem empatia acima da média, e empatia é conseguir se colocar no lugar do outro e conseguir entender o que o outro sente, mesmo que você não sinta a mesma coisa, pelo menos você consegue entender o que o outro sente. Isso é empatia. Quando você pergunta para as pessoas sobre empatia, a imensa maioria das pessoas, coisa de 90% mesmo, vai dizer que se acha empática. A maioria das pessoas se acham empáticas. Acima da média. Acima da média. Então, 90% das pessoas estarem acima da média das pessoas não faz sentido matemático nenhum. Matematicamente não faz sentido nenhum. Mas quando você pensa em natureza humana, faz todo sentido. Todas as pessoas se acham, em certa medida, melhores enxergantes do que o outro, porque afinal ela enxerga coisa que o outro não enxerga. Só que aquilo que o outro enxerga e ela não enxerga, ela não sabe, então na cabeça dela não existe. As pessoas elas tendem a se achar mais espertas. Quem explora muito isso vem daí no bem-estar, MMO. Né? Porque aí você é mais esperto, você é mais inteligente, e tem um cara que ele tá com o dobro de attack power. E ele tá com o dobro de defesa e o dobro de resistências. E aí você fala, não, mas é porque esse cara aí é sem vida. Se esse cara jogasse só o que eu jogo, ele ia estar mais fraco do que eu. Então, MMO, ele mexe muito com essa coisa de isso daqui que eu descobri, o outro não descobriu, isso eu sei, isso o outro é noob, não sabe, se ele quiser, se ele merecer, eu conto pra ele. E você sempre acha que você conseguiria fazer o que o outro faz, e que o seu jeito de jogar é mais eficiente, que o seu jeito de jogar é mais legal. Mas por motivos que vocês vão ficar sabendo quando eu talvez fizer o vídeo para a família Tiba, por motivos que talvez eu conte aqui sobre a minha infância, talvez vocês entendam porque de fato eu acabo tendo um pouco de empatia acima da média, ao ponto de e aí as pessoas elas começam a fazer inglês e rapidamente a gente já está falando sobre a vida, sobre trabalho, sobre família. E aí a pessoa sai mais leve no sentido de, nossa, eu consegui explicar para ele uma coisa que eu não consigo explicar para minha própria família, para o meu próprio chefe. E não só eu falei, como se eu estivesse falando com uma parede, mas ele consegue se colocar no meu lugar e entender como dói. E é reconfortante, porque quando você conta o seu problema para alguém, você não quer que a pessoa resolva o problema, porque você não acha que isso é possível, você sabe que não é. Mas você quer pelo menos que alguém entenda como você se sente, para você ficar mais leve. E olha que interessante, como efeito colateral, como a gente está falando tudo em inglês, a pessoa acaba saindo com o inglês melhor, é, a, a pessoa acaba saindo com o inglês mais treinado, mais fluente, com menos erros, como efeito colateral das aulas de inglês que ele contratou. Isso é uma coisa muito engraçada a respeito do portfólio. E a relação que eu tenho com cada um é muito única. E isso foi lapidado ao longo do tempo. E isso não foi lapidado sem traumas, porque veja bem, o fato de uma pessoa pagar uma aula de inglês e vir para cá e passar a confiar em mim, e porque eu tenho que treinar o inglês dela, eu pergunto como foi o seu fim de semana, como foi o seu dia no trabalho, e a pessoa vai tendo feedback no sentido de que ela entende que eu sei como é,
E às vezes eu consigo fazer ela se escutar dizendo uma coisa que ela pensa, mas que até então ela não conseguia formular. Isso é maravilhoso. Mas qual foi o trabalho que eu vendi originalmente lá atrás, em 2010? Aula de inglês. Então, embora eu acabe sendo terapeuta de Araque, charlatão para muita gente, a priori eu sou um professor de inglês. E nem para ser professor de inglês eu estudei, eu aprendi fazendo. Então, que dirá dar auxílio psicológico? Eu não posso me propor para o mercado como isso. E todo mundo fala, nossa, você é melhor que meu terapeuta, que todo mundo é exagero. Tem gente que fala, não, não, eu consigo dizer, você entende coisas que meu terapeuta não entende. Eu falo que, pô, que legal, mas você só tem que saber que eu não sou profissional da área e que você pode sair daqui 3 vezes pior, 3 vezes mais traumatizado do que você já estava antes, 3 vezes mais gatilhado do que você já estava antes, porque eu tô aqui para te ensinar verbo to be. I am, you are. E eu falo isso brincando, mas é de nervoso que eu brinco, né? Rindo de nervoso que eu sorrio, porque é muito perigoso, sem formação técnica para isso, porque eu não estudei psicologia e não quero estudar. Eu gosto de ler as coisas somente do meu interesse, mas eu não faria psicologia e eu jamais trabalharia como psicólogo, como terapeuta. A mesma coisa, eu adoraria estudar medicina, adoraria estudar para ser médico, mas trabalhar num pronto-socorro atendendo criança com o peito aberto, nem a pau, cara. Nunca. Admiro quem faz, mas é um negócio que eu não quero para mim. E trabalhar como psicólogo é outra coisa que me machucaria muito, porque para mim é muito difícil manter distanciamento, até pela maneira como eu me aproximo dos meus alunos e eu me aproximo deles muito, muito além do que um terapeuta profissional poderia fazer. E eu gosto dessa liberdade, eu gosto de poder dar pitaco. Só que eu aprendi a duras penas o quanto isso é perigoso. Então, eu não consigo te dizer quais foram os livros que eu li a respeito, né, para aprender. A tua resposta aqui é tudo isso. Você fez uma pergunta aqui, né? Ou tudo isso? A resposta é tudo isso. Eu consigo te dizer que eu li muitos livros, não consigo te falar, olha, teve esse daqui que me ensinou a lidar com pessoas. Não, é o conjunto. Mas quem mais me ensinou a trabalhar com pessoas foram as próprias pessoas. Então, agora, em relação a ser professor, ser velho, a tudo isso, mas eu acho que as pessoas com quem eu lidei e análise do mal que eu causei, querendo causar o bem, porque assim, tem pessoas que só enxergam o lado bom de tudo que elas fazem e os erros elas ignoram. Essas pessoas são medíocres, elas estão lá atrás e elas estão culpando o PT ou o Bolsonaro para a vida delas estar uma merda. Então é tudo eu, tudo que eu faço é certo, e se deu errado é sua culpa. Você pode ser assim em MOBA, cara. Em MOBA, tudo bem, porque é um jogo. Mas não seja assim na vida. Porque se na vida é tudo eu, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, você foda-se. E tudo que dá errado na minha vida é culpa sua. E como eu sei que é culpa sua, então eu não preciso refletir sobre as minhas ações. Se você tem essas certezas todas, sua vida é medíocre, você tá com raiva do Lula e do Bolsonaro, e você tem certeza que é um deles que faz a sua vida se desgraça que ela é. As pessoas que eu mais admiro por estarem mais bem-sucedidas, e não só pelo fato delas estarem mais bem-sucedidas, porque você pode ser filho do dono, mas as pessoas que galgaram posições, que cresceram, que se tornaram monstros chupados na vida corporativa e na vida pessoal, todas essas pessoas, elas sofreram muito e elas têm uma coisa em comum, que é essa porra desse fraud feeling. Porra, uma hora vão me descobrir, uma hora vão perceber que eu sou uma fraude, uma hora vão perceber que eu sou um merda, e como eu sou um merda, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso daqui melhor. Isso é pré-requisito para você. É um lixo viver com esse sentimento de ser impostor, de não merecer aquilo que você tem. É um lixo, mas o drop disso é muito bom. O drop disso é muito bom, porque você vai lá, você tem um, um aplicativo para desenvolver e você consegue. Aí o cara que só vê o lado bom dele, ele vai falar: porra, caralho, eu fiz um aplicativo, eu sou muito foda.
Sim, e você vai falar, pô, eu fiz em mais tempo do que eu poderia, veio cheio de bug, veio com um monte de correção. Uma hora os caras vão perceber que eu não mereço esse trabalho aqui que eu tenho. Isso serve para aula dada, isso serve para qualquer coisa feita, isso serve para um paciente tratado e curado, para tudo. E vocês vão entender por conta do vídeo que talvez eu faça para a família Tiba, que vai me expor e que vai ser muito difícil, vai ser uma sangria fazer. Ah, vocês vão entender que nada do que vocês falam, nossa, esse vídeo mudou minha vida, essa aula foi boa pra caralho, nossa, depois que eu comecei a estudar com você, meu inglês começou a deslanchar, você é um amigo foda pra caralho, nada, nada do que você me disser vai fazer eu me sentir, vai me convencer. Mas tem aquela crítica, tem aquele defeito, tem aquele fracasso. E se não foi você que disse, porque assim, você pode me culpar por uma coisa que não é culpa minha. Você pode fazer inglês uma vez por 1 hora por semana e ficar o resto da sua semana vendo filme japonês dublado em português e nunca falar inglês. E aí, depois de 6 meses, você fala assim: a sua aula é ruim porque eu não tô aprendendo nada. Eu vou dar risada da sua cara. Eu vou falar: olha, eu tô fazendo a minha parte, você não tá fazendo a sua. Então, se você me acusa de eu estar fazendo uma coisa errada e eu sei que eu não tô errado, isso não vai me machucar. Mas se você estiver certo ou se eu perceber uma coisa errada em mim, isso vai ser avassalador. Isso me derruba. Então, uma das coisas que eu vivo falando para os meus alunos, que faz muito bem para eles, trate você mesmo como você trataria o outro. Então, assim, o outro tinha um prazo para cumprir, mas aí ele ficou doente, aí o cachorro morreu, aí o gato fugiu, aí o carro quebrou, a internet caiu, tem um vendaval em São Paulo, o cara ficou sem energia 4 dias. Aí, se você não consegue xingar o cara porque ele atrasou, porque você entende por que ele atrasou, então por que que você se xinga? Por que que você se chibata? Eu sei que é mais fácil falar e entender do que fazer com você mesmo, principalmente se você tiver síndrome de impostor e essas coisas todas, principalmente se você se cobrar muito ao ponto de ter bons resultados na sua vida e tá querendo mais ainda, mesmo não se sentindo merecedor, porque é uma mistura, né? O fraud feeling com é toda uma patologia, assim, é muito engraçado. Ahn, eu vivo falando para os meus alunos que eles têm que se respeitar porque eles têm que entender as limitações dele e ele não pode cobrar dele mesmo uma coisa que ele não cobraria do outro, mas é porque eu vivo fazendo isso comigo mesmo. Então eu erro, eu sei que eu errei e que todo mundo erra, e eu sei que eu não posso levar isso muito a sério, mas eu levo. E isso não é uma coisa que a identificação do problema em terapia não significa que você vai conseguir mudar a maneira como você foi forjado antes dos 7 anos de idade. É engraçado isso. E eu tô fazendo uma movimentação no mapa aqui que não tá fazendo o menor sentido, mas onde eu tava mesmo? Determinados fracassos me marcaram muito e na luta de não cometer de novo o mesmo erro, eu me tornei essa pessoa, às vezes excessivamente cautelosa que você vê, embora no meu trabalho, no X1 ali do dia a dia, ainda às vezes eu me ceda e ainda às vezes eu cometo erros que o outro vai enxergar como um acerto, mas não interessa, porque eu vejo como um erro, e eu me martirizo muito por isso. Então, eu vou contar para vocês 3 casos, o mais importante é o último. Uma vez eu cheguei no escritório, não desses escritórios chiques, dessas lojas corporativas de centros de negócio. Ah, entrei na sala e aí a minha aluna, ela falou, eu tô muito mal hoje, porque aconteceu isso, isso e isso, e e nessa época ela já era muito minha amiga. E eu falei, nossa, mas isso é uma besteira muito grande. Porque não faz sentido. E não faz sentido porque, de acordo com os meus valores, blá blá blá. Então não faz sentido você ficar mal por isso. E ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu comecei a fazer uma cara de paisagem, dessas minhas sobrancelhas arqueadas.
E a minha cara, não, eu não disse nada, mas a minha cara dizia: por que caralhas você está chorando? Você é retardada? Eu já não te expliquei que você tá certa. Você tá certa, por que você está chateada? E passou. E ela falou: não, é verdade, é uma besteira, chora por isso. E aí o feedback que veio mais de 6 meses depois. A amizade continua a mesma. As coisas continuaram a mesma. Só que aí ela me falou: olha, depois daquele dia eu nunca mais consegui te contar nada. Por conta da cara que você fez. E eu me senti muito retardado, eu me senti um lixo. E uma pessoa sem empatia, ela falaria: ué, mas você foi retardada mesmo. Porque você estava errada. Eu estava certo. Então uma pessoa com zero de empatia diria isso. E aí eu fiquei muito mal, porque eu falei: cara, que merda. E isso, assim, foram bem nos primórdios mesmo, da minha carreira como professor, mas foi no começo da época em que eu comecei a servir de dumpster de frustração, né? Que a vida das pessoas nos escritórios estava cada vez mais complicada. E eu falei, realmente, o fato do... E a esquerda, ela consegue fazer com que seus seguidores sejam odiados exatamente por causa disso. A esquerda, você de esquerda, tome muito cuidado. Você pode ser de esquerda, eu também sou meio centro-esquerda. A gente tá meio que junto. Se tivesse que escolher, se tivesse você e o bolsonarista querendo se jogar do uma ponte, eu empurrava. Mentira. É, que a esquerda faz com as pessoas? Ela pega um cara que tá fudido, que não tá conseguindo pagar as contas, não tá. E ela tá falando assim: você sabe o que é problema na vida. Você sabe o que é problema da vida. Agora, tem uma mulher que tá morando sozinha no apartamento porque ela se separou e aí ela sai cedo para trabalhar e volta para trabalhar e aí ela ganha 15 mil, mas ela vê 35% disso indo sendo recolhido como imposto, então o dinheiro não chega na mão dela. Aí a empresa está reclamando que paga 15 mil, mas grande parte está indo para o fundo de garantia, que é um dinheiro que não paga nem a inflação que corre. Tem horroroso, horroroso. Assim, essa menina está numa imensa frustração e a vida dela tá ruim. E aí ela fala: eu tô sofrendo porque tá acontecendo isso no meu trabalho, e aconteceu isso no meu carro hoje, e isso na minha casa hoje. E aí vai ter um canal pago de esquerda e fala assim: olha o problema da branca privilegiada. E aí você fala: é verdade, eu sei o que é problema, porque eu não tô conseguindo comprar no supermercado. Essa roubada aí é culpa do meu sofrimento. Essa polarização, ela é nojenta, por quê? Porque, como você sabe que é dor de verdade, qualquer dor que o outro sente é frescura. Então, se eu não tivesse nenhuma empatia, porque esquerda e direita, essa polarização política, ela é assassina de empatia, né? Ela impossibilita que um iludido, pelo discurso político polarizante, ela impossibilita que o cara se coloque no lugar do outro e enxergue o mundo do jeito que o outro enxerga. Aí eles não conseguem nem conversar, por isso que a sociedade está adoecida. Eu poderia muito bem chegar e falar: olha, mas você estava sofrendo por besteira mesmo, porque você é burra mesmo. O problema é que como essa pessoa ela tá sofrendo de uma dor que é resultado da criança que ela foi, da vida que ela vive, dos problemas do condomínio que aconteceram, da multa que ela tomou e agora ela vai perder a carta, da briga que ela teve com o ex a respeito do cachorro. Como eu tô vendo só a ponta do iceberg, eu não tô vendo que, assim, ela foi conversar com a única pessoa que ela considerava amiga de verdade dentro daquele ambiente nojento de trabalho. Então é como se uma pessoa que estivesse se afogando, ela fosse nadando, correndo até a boia, e aí a hora que ela pega a boia tá furada. E ela fala: porra, que merda, então pelo menos eu tenho meu professor de inglês. Aí vai e conta pro professor de inglês, aí o cara fala: porra, mas você tá chorando por quê? Ele não falou, mas ele arqueou a sobrancelha assim. Mas ela tá errada. E o ela tá errada não era o que essa pessoa queria escutar de mim.
ela queria um. Eu entendo a sua dor, mas não desses clichês que é falso, que a pessoa não teve nem o trabalho de se colocar no lugar do outro. Ela queria que eu de fato entendesse, porque no momento que eu entendesse a dor que ela estava passando, aí ela ia conseguir esse peso, e ela ia ficar mais leve, e aí ela ia conseguir trabalhar com aquilo. Porque aí pelo menos uma pessoa a compreenderia no mundo naquele momento. E eu neguei isso pra ela. Esse momento ele foi muito marcante. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver, Nilson, com a pergunta que você fez. Eu só tô dizendo que ao longo do tempo eu fui passando por traumas e por ensinamentos através dos meus erros que me mostraram que tá meio errado fazer as coisas do jeito que eu tô fazendo. Não sei se isso está fazendo algum sentido. Uia, a gente vê isso. Toda hora eu falo que eu vou ver esses negócios aqui, mas agora chega num ponto que eu tenho que ver mesmo, porque senão. Ahn, qual foi Então, assim, o que eu aprendi nesse momento? Não menospreze a dor do outro. Existe uma rede social, que eu não vou falar o nome do Twitter. Existe uma rede social que ela é feita simplesmente para as pessoas invalidarem a dor uma das outras. Porque tá todo mundo contando uma dor e na perspectiva do outro ela é sempre ridícula. Igual essa menina que veio me contar que ela tava brava porque a menina falou não sei o que com ela e isso machucou muito ela. Sendo que a menina foi retardada. E tipo, você olha e fala, o que isso tem a ver, cara? E o Twitter, ele é uma rede social que foi feita para todo mundo olhar para o que todo mundo fala e falar, o que isso tem a ver, cara? E o Twitter, ele adoece as pessoas. É diferente de um Bilibili. Mas é porque talvez eu seja muito inocente, eu não sei quantas pessoas não estão se matando por causa dessa rede, é porque eu não cheguei nessa bolha. Então, entender a dor do outro é sobre fazer o outro se sentir melhor e sobre fazer o outro se sentir menos sozinho. Isso não tem nada a ver com resolver o problema do cara. Então, quando uma pessoa tá sofrendo, você não fala assim, ah, mas a vida é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo, mas você não precisa dizer isso pra ela, porque ela sabe. Então não se dispõe a ouvir, você não tem obrigação nenhuma, mas se você se dispuser a ouvir, então ouça para entender. Essa foi a primeira lição. Tanto que tem pessoas que, quando eu vejo que estão me fazendo mal, eu deixo de escutar. E é uma crueldade enorme isso, mas não, é porque chega num ponto em que está me fazendo mal. Mas geralmente eu tenho uma enorme boa vontade para ajudar todo mundo que eu posso, isso me faz bem. Puxa isso para minha própria, né, identidade, propósito, tudo isso. Ah, eu vou ficar aqui não, tô com preguiça. Qual foi o segundo caso? Eu já esqueci agora. Teve um outro caso de um aluno que se tornou um grande amigo e uma vez ele me procurou para e não foi assim para conversar, foi só para falar, agora eu tô solteiro, hein? E eu conhecia muito bem esse cara. E aí quando eu vou visitar o cara no novo lugar que ele vai morar, que é um baita de um flat, e aí eu encontrei ele lá e ele tava precisando conversar, e ele tava precisando ser escutado. E aí o que eu falei pra ele foi, vai comer minha bacará nesse lugar aqui, hein? E aí eu vi eu consegui ver um sorriso muito amarelo no rosto de uma pessoa que nem fuma. E aí eu não precisei que ele me procurasse 6 meses depois, porque eu entendi. Foi um processo em que eu acho que eu tava melhorando um pouco. Tá ruim ainda, mas eu tava melhorando um pouco. Porque quando eu falei, nesse apartamento aqui, nesse bairro de São Paulo, você vai comer mulher pra caralho, eu, eu neutralizei toda a possibilidade que ele tinha de compartilhar qualquer dor que ele quisesse. E nós, homens, e vocês, meninos, sabem disso, a gente é criado para ser forte, a gente é criado para não sofrer nunca, e a gente lida com a dor esquecendo e fazendo alguma coisa melhor, e coisas que a gente gosta de fazer é beber, fumar, transar, jogar. É sempre alguma coisa paliativa que faz você não ter que pensar, porque se você conversar sobre determinadas coisas, é porque você é um frango.
E aí você fala, não, mas isso daí são gerações passadas. Tá, mesma bosta. Não é porque melhorou em relação à relação passada que ficou bom. Não tá bom ainda. Homem não consegue falar sobre sentimentos abertamente. E aí, quando um amigo meu me procura para dizer que ele saiu de casa, já era um grito de socorro. Já era um. Eu preciso falar sobre isso daqui e eu não sei como, nem com quem, nem por onde, então eu confio em você, então vamos conversar. E aí eu chego com uma abordagem dessa e eu completamente direcionei ele à negação do problema e do tipo, o que que dá para fazer agora? E não era sobre o que que dava para fazer naquele momento, era sobre como ele estava se sentindo e o que eu podia fazer em relação a isso. E é claro que eu não tenho como resolver um problema de casal, mas eu poderia simplesmente escutar as histórias para tentar apontar nuances e caminhos. Não caminhos que eu daria, mas caminhos que ele se escutaria falando ao responder as minhas perguntas. Isso é uma coisa que terapeutas fazem e como eu não estudei para isso, eu não posso me cobrar o fazer isso bem, mas eu poderia ter feito. Então, o que que a gente tem é que a dor do outro, ela não necessariamente é ridícula e não existe e não dói só porque não doeria em você. E você não pode aplicar soluções que seriam aplicáveis para você no problema do outro, né? Então, o fato de que o que eu faria no lugar dele naquela época é diferente porque eu sou outra pessoa, mas ele não tinha condições de ser eu ali naquele momento. Isso me ensinou algo. Cara, eu tô muito aleatório nesse jogo. Ahn, e aí a gente entra pro tema central do vídeo, que foi o caso que foi mais transformador para mim. Eu tive uma aluna que não estava conseguindo aprender inglês porque tinha. Voltam em busca de mais. ahn, ela não estava conseguindo aprender inglês porque o trabalho dela estava muito difícil, porque a vida dela em casa estava muito difícil. Rapidamente eu consegui que ela confiasse em mim. E ela começou a compartilhar uma série de coisas. E com algumas eu consegui ajudar e com outras não. E eu era novinho, muito pouco tempo de carreira, muito pouco tempo de volta ao Brasil, eh, muitos dos meus valores sendo colocados de qualquer jeito nas conversas. E aí ela me contava relatos do relacionamento abusivo que ela sofria. E, e, e eu sei o que é sofrer abuso dentro de casa, né? Mas o que ela me contava era quase tão pesado quanto as coisas que eu vivi e eu ficava estarrecido. Eu falava, cara, na época eu era criança, você não é criança, você é adulta já. Você não pode fazer isso com você mesmo, você não pode se submeter a esse tipo de situação. E aí eu coloquei como meio que missão mostrar a essa pessoa o quanto ela tinha forças para sair daquela situação em que ela estava. Ah, mas é porque a minha família, ela vai. Eu falo, então, mas você tem que entender que o que a sua família pensa sobre você e o encontro que vocês têm uma vez por ano é uma coisa. E você ter que se submeter ao que você vive todos os dias é outra coisa. Você não tem que aguentar isso. E outra, o que a pessoa pensa sobre o seu relacionamento, não é ela que está vivendo a sua vida. Você entende isso? Entendo. E ela entendia absolutamente tudo que eu falava, e racionalmente ela concordava com absolutamente tudo. Racionalmente, ela escutava a alternativa que eu criava na frente dela, e ela dizia: essa é a vida que eu quero me tornar essa pessoa, e eu quero conseguir isso. Então vamos
treinar para conseguir isso. Olha, porque assim, a minha vida é isso, 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 e portanto eu penso desse jeito aqui, e aí o que você tem que querer é isso aqui. Havia um deslumbramento do meu Deus, eu quero desenvolver essa força também, eu quero ser esse negócio aí. Mas a atitude, a iniciativa, ela nunca era tomada. Eu começava a me frustrar porque parecia que eu estava falando sempre a mesma coisa e isso nunca estava virando atitude nenhuma. E a essa hora os psicólogos já devem estar querendo cortar os pulsos de meu Deus, lá vem o que o cara fez com essa mulher, cara, tá tudo errado. Sim, tudo errado. E eu não preciso contar em detalhes a história toda, mas aconteceu que ela pediu divórcio, ela saiu de casa, e a vida dela, e- pela minha perspectiva, melhorou horrores, porque ela não passava as coisas que ela passava mais. E uma vez, porque aí a gente já não fazia mais aulas, uma vez a gente combinou de se encontrar no shopping, Shopping Eldorado ali, né? Na Zona Oeste. E aí eu encontrei uma mulher devastada, morta por dentro. Porque, assim, tava sorridente, e para quem não a conhecia, aquele sorriso talvez convencesse, mas eu sabia o quanto ela estava sofrendo, o quanto ela estava perdida na vida, e ali eu senti uma preocupação enorme. E aí, quando ela me contou como estava a vida dela, eu entendi o que estava acontecendo. É que o abuso que ela sofria dentro de casa, todos os dias, era uma tortura que ela conhecia. E aí, agora, ela tinha mudado. Ela tinha ido para uma tortura que ela não conhecia. A tortura de ser vista na sociedade como uma mulher separada, ser vista pelos pais como uma fracassada, ser vista pelas amigas que são inimigas, né? Porque se fosse amiga de verdade saberia, como alguém que qualquer coisa, insira aqui qualquer julgamento. Então ela não, era uma tortura nova não conseguir se enxergar pelo olhar do outro, porque para ela a imagem de mãe, de esposa, de família feliz, de família cristã, de unidade, de estabilidade, todas aquelas fotos, todos aqueles álbuns, tudo que havia acontecido até então, era tudo que ela era. De repente tudo isso havia se desmanchado, então eu percebi, cara, ela tá livre de determinados comportamentos, mas tá faltando para a vida dela uma coisa que é essencial e que ela não sabe viver sem. E se dentro dos valores dela ela não ligasse para isso, ela estaria sofrendo agora, e tomaria uma água e passaria, e em uma semana ela estaria bem. Mas já faz um tempo que ela está desse jeito. E significa então que ela tem valores que não podem ser alterados, porque eu passo a minha vida inteira tentando mudar coisas que foram imputadas em mim quando eu era uma criança. E falo sobre isso, converso sobre isso, escrevo sobre isso, e não consigo mudar porque eu não sou racional na, na forma como eu me enxergo e como eu enxergo a vida. Não sou racional. Por quê? Porque eu sou basicamente uma criança com determinadas crenças que não adianta ficar me dizendo o contrário, porque eu não vou me convencer. E eu sei disso, mas eu não soube aplicar isso que eu sei sobre mim numa outra pessoa. Então, nesse dia, eu olhei pra ela e eu falei: eu fiz isso com você. Eu acabei com a tua vida. E esse dia me machucou muito. E, assim, uma das coisas que me deu uma certa redenção até certo ponto foi quando eles voltaram. E até então, todo mundo fingiu que aquilo nunca tinha acontecido. E voltaram a ser uma família feliz. E eu comecei a ver um monte de fotos de famílias unidas, sorridentes e felizes em redes sociais. E falei, cara, tá difícil. Eu sei que deve estar difícil lá, mas tá suportável. E antes não estava suportável. E, e um tempo atrás eu tive que procurar essa pessoa e conversar com ela. E falar, olha, até hoje eu me sinto mal por problemas decorrentes daquilo que podem ter acontecido, mas eu queria dizer que você foi parte da minha formação.
você foi parte da minha faculdade, e que hoje eu tenho uma cautela, eu tenho um cuidado extremo, de não querer aplicar os valores da minha vida na vida do outro. E às vezes, quando eu percebo que o cara precisa de uma diretriz, de uma orientação direta, eu crio um personagem de uma seita falsa e eu falo, segue o que eu tô te falando aqui, mas eu tô te enganando, eu tô mentindo pra você. Eu tô mandando você fazer isso só porque você não sabe como fazer melhor na sua vida, porque você não tem autoconhecimento e não tem reflexão. Então eu tô mandando você fazer alguma coisa, como eu mando a Lana fazer alguma coisa, porque ela tem que obedecer, porque ela não entende, porque ela tem que escovar o dente. Mas ela tem que escovar o dente. Então, uma coisa é eu pegar fundamentos básicos e jogar uma seita falsa que faliu por falta de reforço hipnótico porque estava mal, mas que pode ser recuperada judicialmente. Eu vou dar dica simplesmente para uma pessoa que não consegue refletir, raciocinar e que precisa seguir isso e seguir orientações básicas que vão fazer bem para a vida dela, ok? Mas para todo o resto, eu não posso dizer para uma pessoa aqui que é certo ou errado, porque eu não conheço a vivência de todo mundo, eu não conheço os valores imutáveis da infância de cada um. Eu não conheço gosto, preferência, eu entendo o que que é felicidade para mim. Agora, se eu falar que a felicidade para mim serve para o outro, então todo mundo tem que parar o que faz para dar aula de inglês jogando Diablo. Isso é felicidade para todo mundo? É claro que não. Para mim isso daqui é bom, para outras pessoas talvez não seja. Então eu não posso achar que eu sei o que que é bom para a felicidade de alguém. O máximo que eu tenho que fazer eu cheguei a essa percepção quando eu fui colocado numa situação em que eu tinha que ferrar a vida dos outros para ganhar dinheiro. E como isso me matou por dentro, porque o salário não era suficiente para me manter vivo, porque pagava os meus boletos, mas envenenava a minha alma, eu falei, eu preciso mudar de vida e eu preciso fazer alguma coisa que me permita dormir tranquilo. E se não dormir tranquilo, pelo menos dormir sem querer me cortar. Mas esses são valores meus. E quando eu escuto um amigo meu dizendo que tá se matando para passar num concurso porque depois ele quer ficar o resto da vida mamando nas tetas do governo, eu não vou com um discurso moralista dizer que o Brasil tá do jeito que tá por causa das metas que ele estabeleceu, porque ele tá jogando um jogo que tá dado, que tá pronto, que tá aí, que não vai mudar enquanto uma mudança maior não for tomada. Não vai ser ele não mamando nas tetas do governo dentro de uma brecha que ele pode explorar. Não, não vai ser ele que vai se solucionar o problema do Brasil e da humanidade. Não é. E ainda assim, se esse cara tá feliz estudando para o concurso e sendo concursado do jeito que ele está querendo ser, então pelo menos é mais uma pessoa feliz no mundo, não enchendo o saco. E pagando os boletos e cuidando da família que ele ama. E tá bom, de família em família a gente vai resolvendo o problema do mundo. Então, eu poderia ter te dado uma resposta simples, breve. Eu não acho que essa resposta ela seria. É igual o vídeo da família Tiba. Se quiser fazer um vídeo assim, do tipo, ah, eu sou filho da Yoshi, eu dou aula de inglês, vivo perto da praia, vivo tomando água de coco, gosto muito de jogar videogame. Se eu apresentar essa pessoa, para eles tá bom, porque é a superficialidade que eles querem, eles só querem mais uma figurinha no álbum. Mas não, eu não quero ser mais uma figurinha no álbum. Então, se quer me conhecer, vai ter que conhecer a minha história, aí vai ter que escutar tudo que minha vida foi. Tá disposto a isso? Se não tiver disposto, não assiste o vídeo. O que eu tô querendo dizer desculpa por te dar uma resposta de, sei lá, mais de meia hora, mas é porque eu acho que isso daqui vale muito a pena refletir sobre isso. Vale muito a pena pensar ah, no quanto cada pessoa é um universo único a ser explorado, e quando você conversa com uma pessoa, você fala, cara, de tédio eu não morro, porque se uma pessoa tem um universo único que eu posso explorar ali, eu posso passar a vida inteira estudando essa pessoa
E daqui 10 anos não vai ser essa pessoa mais, porque o tempo vai ter passado. E aí eu vou conversar com uma outra pessoa e vai ser completamente diferente. E a imagem que a gente vai projetar junto quando a gente conversa sempre vai ser único em cada momento que a gente sentar pra conversar. Porque alguma coisa vai ter mudado. Isso é mágico. Isso é diferente de você fazer sempre a mesma DG, do mesmo jeito, no mesmo tempo, dropando a mesma coisa. O problema não é o Diablo. O Diablo, ele me dá exatamente aquilo que eu venho buscar quando eu tô aqui. É isso, eu não quero que ele seja diferente, eu não quero que ele me surpreenda. Agora, pessoas surpreendem, porque elas nunca estão iguais. E você sempre pode enxergar o mundo em que você vive, só que como um universo completamente diferente, porque você está vendo pelos olhos dela quando você a escuta. A gente tem muito mais a aprender escutando do que falando. E se existisse um único jeito de ser feliz, aí o líder da tribo ia falar, é assim, e aí você ia ter que fazer, e aí você ia ter que falar, e aí você falaria, ah, mas eu não tô feliz. Não, mas desse jeito o mundo fica bom, desse jeito o mundo fica em paz. Quando a gente fala de ditaduras, quando você fala de entrar no país do outro, impondo a democracia, é disso que você está falando. Eu, Sauron, sei o que é melhor para você, então faz do jeito que eu estou mandando que vai dar bom. A única coisa que você tem que fazer é acreditar. A gente não resolve o mundo e a vida do outro querendo que o mundo seja quem a gente é. Porque tudo que a gente é, uma coisa riquíssima que a gente é, não vale nada perto desses infinitos universos que existem aí que são completamente diferentes dos nossos. Respondi a tua pergunta, eu te deixei mais confuso. Espero que tenha ajudado. Foi de coração, assim. Eu fiz esse vídeo com muito carinho. Espero que você tenha. Que você consiga usar isso daqui de trampolim para suas reflexões. Grande abraço.